E o que a gente faz com a cenoura, né? Saladas, sopas, sucos, o famoso bolo de cenoura, que eu acho que não conheço uma pessoa que não goste, e a mini cenoura também, que é utilizada em aperitivos, que é um reaproveitamento de cenouras que não passaram por classificação. Então, elas são destinadas ao mercado. Existe a produção de cenouras enlatadas, cortadas em cubinhos e cenouras desidratadas também. A cenoura é a nossa principal fonte de vitamina A, tá certo? E a deficiência de vitamina A, ela pode provocar a cegueira e infecções frequentes. Então, a cenoura, a vitamina A que contém na cenoura, ele é muito importante na nossa alimentação. Falando então, voltando a falar sobre as cultivares, nós temos as cultivares de primavera-verão, que é do grupo Brasília, e as cultivares de outono e inverno, que é do grupo Nantes. As do grupo Brasília são tolerantes então a alta temperatura e resistentes a doenças de clima quente, que são doenças de fungos e bactérias. Os fungos seriam a alternária e a cercospora e a bactéria xantomonas. Elas juntas formam a queima das folhas, né? Porque muitas vezes para identificar uma ou outra especificamente fica difícil. Então a gente já fala queima das folhas, já sabe que ou é uma ou é outra. Lembra que bactéria precisa ter grande quantidade de umidade para ela se desenvolver. Então, se está desenvolvendo a queima das folhas e está numa condição mais seca, provavelmente seja os fungos atuando mais que as bactérias. E já as cultivares de outono e inverno, elas não são resistentes às principais doenças de clima quente, a doenças folhosas, só que ela tem uma maior qualidade de raízes. Aqui nessa lâmina, a gente observa o crescimento e desenvolvimento da raiz da cenoura. Observa que a gente tem, né, dos 40 a 60 dias após a semeadura, um divisor de águas, onde de um lado eu tenho um crescimento primário e do outro lado eu tenho um crescimento secundário. O crescimento primário ele é desde o semeio da semente da cenoura até a cenoura chegar no seu máximo comprimento de raiz. Quando ela começa a entumecer, ela já entrou no crescimento secundário. Então, esse crescimento primário, ele vai de 40 a 50 dias após a semeadura. E o crescimento secundário, ele vai de 50 a 120 dias após a semeadura. Tá certo? Então, observa-se que o crescimento secundário já é quando a raiz ela começa a ganhar volume, ela começa a engrossar. Então, quais são os principais fatores que afetam o crescimento primário e o crescimento secundário? Vamos ver. No crescimento primário, a falta ou excesso de água pode afetar esse crescimento primário. Os obstáculos mecânicos vão dificultar o crescimento dessa raiz em comprimento, provocando até bifurcações. O excesso de nitrogênio e a incidência de nematóides, causando raízes defeituosas sem valor econômico. Já na segunda fase, então nós temos o problema aí do desequilíbrio hídrico, nutricional e as deficiências, né,
principalmente de cálcio e boro, que vão provocar anomalias fisiológicas nas raízes. Uma coisa então que a gente observou lá quando a gente viu o mapa das principais regiões é a importância da temperatura no cultivo da cenoura. Então, a temperatura ótima para a germinação da semente é de 20 a 30 graus e a sua emergência acontece de 1 semana a 10 dias após a semeadura. A temperatura ótima para o desenvolvimento das raízes, que é principalmente no segundo período de crescimento, é que tem uma temperatura de 16 a 21 graus Celsius, ou seja, uma temperatura bem amena. Não tendo a temperatura ideal no cultivo da cenoura, então nós vamos ter condições de estresse. Então vai alterar o ciclo da cultura e, consequentemente, reduz a produção. Dependendo da temperatura do ambiente, pode até ocasionar alteração da cor da cenoura. Ela ficar com alteração na sua cor original, devido à temperatura não ideal ao seu cultivo ou desenvolvimento. Quais são as características que o solo precisa ter para fazer o plantio da cenoura? Então, preparo da área de plantio. Os solos têm que ter textura média e pH em torno de 6. Deve ter grande quantidade de matéria orgânica, de preferência topografia plana, e deve ter uma boa permeabilidade, não deve ser solos encharcados. A saturação por bases deve ser ajustada de 60% a 70%. E a correção do solo é baseada com a análise química do solo. A aplicação de calcário deve ser feita 3 meses antes do plantio, metade antes da aração e metade do calcário antes da gradagem. Então, observa que qualquer empecilho com desenvolvimento de raízes, eu vou ter a formação de raízes bifurcadas. E raízes bifurcadas não têm valor econômico, tá? Então, o mau preparo do solo, ele provoca raízes de baixa qualidade.